Olá a todos! Hoje nós iremos encerrar a aula 1 que nós iniciamos na última aula. Então, na última aula, nós paramos na importância da sorologia. Então, nós vimos o quanto os testes sorológicos são importantes na imunologia clínico-diagnóstica. Nós vimos a aplicação da sorologia no diagnóstico de doenças infecciosas, na diferenciação dessas doenças quando elas têm sinais e sintomas comuns, na diferenciação da fase da doença, lembra, IgM marca a fase aguda, IgG marca a fase crônica, é uma imunoglobulina conhecida como imunoglobulina de memória. A seleção de doadores de sangue, a investigação da compatibilidade entre doadores e receptores de transplantes, a avaliação da eficácia de uma terapêutica, a erradicação de uma doença ou a reintrodução de uma doença em uma população. Então, nós passamos até o momento pela importância da sorologia. E hoje o nosso assunto é avaliarmos os parâmetros que validam um teste diagnóstico. Então, é muito importante que um teste diagnóstico ele tenha alguns parâmetros para sua validação, para que isso dê a garantia, a confiabilidade de que esse teste vai realizar um diagnóstico correto, né, que possamos confiar nesses resultados. Então, nós temos os parâmetros do teste, que são chamados parâmetros intrínsecos. Por esses parâmetros, nós podemos avaliar a sensibilidade, a especificidade e a eficiência de um teste. A sensibilidade, ela mede os resultados verdadeiramente positivos. Então, a sensibilidade diz sobre o quanto o teste consegue identificar os positivos na população doente. Já a especificidade, ela mede a quantidade de verdadeiros negativos. Então, ela diz sobre quantos pacientes foram detectados negativo em uma população não doente. E a eficiência mede, né, o quanto esse teste conseguiu reconhecer de verdadeiros positivos e verdadeiros negativos dentro da população avaliada. Esses são os conceitos teóricos. Depois nós veremos em um exercício a aplicação dessas análises de sensibilidade, especificidade e eficiência. Então, nós vamos calcular juntos num exercício para vocês entenderem como que é a avaliação desses parâmetros. Outro dado importante de se conhecer para a validação de um teste diagnóstico é a prevalência da doença na população. A prevalência da doença corresponde à porcentagem de indivíduos doentes em uma população. Depois nós temos parâmetros que são extrínsecos, parâmetros importantes como precisão, exatidão e reprodutibilidade desse teste. Então, a precisão. Se eu fizer várias vezes aquele teste, né, o quanto ele será preciso? Então, existe algum erro acidental do método? Exatidão, capacidade do teste em fornecer resultados muito próximos ao verdadeiro valor do que se está medindo. O quanto esse teste é exato, o quanto ele se aproxima da realidade, né? E a reprodutibilidade, se nós pegarmos esse mesmo teste e fizermos ele com a mesma amostra, né, mas outra pessoa fazendo, diferentes pessoas em outros locais, o quanto ele vai se assemelhar aos resultados, o quanto ele possa ser reproduzido. Será que ele dá o mesmo resultado? O correto é que nós tenhamos um teste preciso, exato e que seja, né, permita sua reprodução em locais diferentes, por pessoas diferentes, mas que deem o mesmo resultado.
Então, quando nós falamos de um teste sorológico, nós temos um gráfico como esse, que apresenta a partir de qual ponto nós temos a separação das amostras reagentes como positivas e a das não reagentes, as negativas. Então, essa linha que aqui nesse gráfico está no título 40 é o limiar de reatividade, o cutoff do teste. A partir dele, títulos acima dele, nós temos a amostra dando positiva, marcando os doentes, e abaixo os negativos, os não reagentes. Então, esse cutoff ele é muito importante para diferenciar o ponto acima de qual título de anticorpos encontrados nós teremos aí as amostras sendo detectadas como reagentes. Vejam que as duas curvas elas têm uma interseção, elas se misturam. Então, por isso, né, o ideal seria um teste onde nós tivéssemos uma curva de não doentes separada de uma curva de doentes, que elas não tivessem uma ligação, um ponto de interseção. Mas a maioria dos testes tem esse ponto. Então, é aí que nós podemos ter os falso negativos e os falso positivos. Aquelas amostras reagentes que na verdade são negativas e aquelas amostras não reagentes que na verdade são positivas. É muito importante para determinação desse limiar de reatividade do teste, e os testes já vêm com essa indicação, né, do que seria o positivo, o negativo, mas para a construção desse limiar é importante também a história clínica do paciente, os inquéritos epidemiológicos que mostram a prevalência da doença na população, né? E ao que o teste será aplicado. Então, aqui nós temos o mesmo gráfico mostrando, né, onde nós temos a curva a partir do limiar de reatividade, os verdadeiros positivos e abaixo dele, os verdadeiros negativos. Então, agora nós vamos resolver um exercício para vermos na prática o cálculo de sensibilidade, especificidade, eficiência e prevalência de um teste. Então, aqui nós vamos, no exercício nós já temos os dados. Então, a gente tem como se fosse avaliado, né, fosse feita uma reação utilizando um teste. E nesse teste, um resultado deu falso negativo, 99 resultados deram falso positivo, 19 resultados deram verdadeiro positivo e 1.881 resultados deram verdadeiro negativo. A partir desses dados que estão aqui do exercício, nós vamos fazer o cálculo dos parâmetros a partir das fórmulas que nós vimos na aula teórica. Então, a gente tem sensibilidade. Qual é a fórmula? Verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso negativo. A gente vai substituir com os dados do exercício e fazer a divisão. Nesse caso, substituindo, a gente tem 19 dividido por 20, o que dá 0,95. Esse resultado, como esses parâmetros são dados em porcentagem, nós multiplicamos por 100 para termos a porcentagem. Então, nesse exemplo, esse teste apresenta 95% de sensibilidade. O mesmo a gente fez para a especificidade. Substituímos com os dados do exercício, calculamos e ele também deu como resultado 95% de especificidade. Na eficiência, nós também substituímos, então ela mostra a relação dos verdadeiros positivos e verdadeiros negativos em relação à população estudada, aos resultados obtidos nesse ensaio. Então, aqui também fazendo o
cálculo, nós obtivemos 95% de eficiência. Então, nós temos aqui sensibilidade, especificidade e eficiência com valores bem próximos a 100%, né? O que mostra uma qualidade aí desse teste. E a prevalência diz sobre a porcentagem de doentes na população. Substituindo os valores do exercício na fórmula, nós encontramos uma prevalência de 1%. Então, aqui nesse slide nós temos os resultados dos 4 parâmetros que nós estudamos e como eles são calculados, né, em um teste sorológico. Esse segundo exercício nós podemos resolver ele de uma forma bem simples, olhando para valores, né, positivos e negativos de quem? IgM e IgG. Lembra que nós estudamos IgM, fase aguda, IgG, fase crônica. Então, para resolver esse exercício, nós utilizamos quando IgM positiva, fase aguda, quando IgG positiva, fase crônica. Dessa forma, olhando a tabela, nós podemos analisar o paciente 1. O paciente 1 tem hepatite B em fase aguda e hepatite A pregressa. Então, só resolvendo o primeiro paciente, nós vemos nas alternativas que ele já bate com a alternativa D. Então, resolvendo o paciente 1, a gente já encontra a alternativa correta, alternativa D. Futuramente, nós vamos estudar os marcadores específicos para análise da infecção pela hepatite B. Mas, por enquanto, né, já que nós vimos aí várias siglas no exercício anterior, só para vocês conhecerem, eu coloquei aqui algumas siglas e os seus significados.